Não é verdade, porque na vida real não é verdade. A gente se abala, claro, né? Então, ela construiu uma carapaça pra ela, pra se proteger. Ela fala em algum momento que ela foi alvo de racismo, né? Quando ela tá lá, quando eles têm 18 anos, conversando sobre isso. Olá, meu nome é Mira. Eu sou Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar de um filme que fez sucesso quando saiu. Gostamos, mas ficamos confusos com o final. Não, na verdade eu gostei até os últimos 10 minutos. Depois eu não gostei nem um pouco. Os últimos 3 minutos. Acho que é mais de 3 minutos aquela cena. Jura? Meu Deus do céu. Então, o nome do filme é Rivais. Com a Zendaya. Lindíssima no papel principal. Vou lembrar o nome dela, não vou lembrar o nome da personagem. Eu anotei em algum lugar, mas eu não me lembro. Então, a Zendaya. Tashi, Bom, vamos lá. Uma coisa que me chamou a atenção no filme é que conforme ele vai se desenrolando, ele não tem uma ordem cronológica, né? Fica indo e voltando. Ele fica indo e voltando. E eu achei essas coisas... Eu não gosto, de modo geral, eu não gosto quando tem essa ida e volta. Mas nesse filme eu achei que foi muito interessante. Porque essa vai e volta na cronologia traz uma complexidade para os personagens que eu achei legal. Então, por exemplo, a gente começa o filme, eu comecei o filme achando o Art muito legalzinho. Ele é o fofinho, e aí o Patrick que é o sacana. E aí, conforme eles vão voltando no tempo, nesse vai e volta, você vai vendo que todos os personagens têm boas características, mas tem lá o seu lado perverso, o seu lado sombrio, que a gente inclusive falou sobre isso no vídeo sobre o filme Relatos Selvagens. Tem um vídeo inteiro sobre o lado sombrio, se você quiser ver, vale muito a pena. Então, eu acho que o filme constrói essa complexidade dos personagens. Sim. E aí eu lembrei de um filme que a gente odiou, que justamente não traz essa complexidade, que é A Pior Pessoa do Mundo. Sim. Que justamente falta... contexto pra gente entender os personagens. Nesse tem muito. E quanto nesse tem muito, né? Dá pra gente fazer várias inferências sobre o comportamento dos personagens a partir do que o próprio filme vai trazendo de memórias pra gente entender. Então isso eu achei um ponto muito positivo do filme. Sim, é muito legal mesmo. E não é confuso. Você... Não é um vai e volta confuso, sabe? Porque normalmente esses filmes de vai e volta eu me perco. Não, mas ele marca certinho, ele diz... Na noite anterior, há tantos anos atrás, no verão de não sei quanto. Então fica muito marcadinho. Sim. Você consegue entender tudo. É bem legal. Então, vamos falar da Tashi. Da complexidade dela. Olha, que menina complexa. Que eu fiquei confusa até o final do filme, tentando chegar assim nas análises, Meu Deus, o que tá passando pela cabeça dela? Porque ela faz umas caras... que eu ficava, o que ela tá pensando? O que tá acontecendo? Então, quando volta na história, ela começa a jogar muito bem e aparecer muito e ser famosa com 18 anos. Isso. E é o esporte que tira ela e a família dela da pobreza, enfim, de uma situação ruim. Então, o esporte pra ela é muito importante. É um pilar da vida dela. Então ela leva aquilo muito a sério. E ela conhece o Art e o Patrick numa festa pós-jogo dela, quando eles têm essa idade aí, 18 anos. E o Patrick é totalmente o oposto. Ele é o bon vivant, que a gente já falou aqui também em outros filmes, em outros vídeos. Ele pode curtir a vida, porque ele vem de uma família rica, ele não precisa estudar, não precisa ir pra faculdade. Ele pode se profissionalizar sem se profissionalizar, que no final ele não faz isso. Ele não precisa se dedicar, esse é o ponto. O Art, pelo que eu entendi, fica ali no meio do caminho, pelo que a gente estava aqui analisando. E ele vai pra faculdade, ele já tem nessa pegada aí dele ser o certinho, aparentemente ser o certinho, ele tem toda essa trajetória, assim, que ele vai percorrendo. E esse ponto, né, dela da importância do esporte pra vida dela, pra família dela, é o que a gente acha que faz com que ela seja tão dura em tudo relacionado ao tênis, né? Sim. Não que isso seja bom. Ela passa dos limites várias vezes. Ela passa dos limites com ela passa dos limites da forma como ela fala com o Art, já quando eles são marido e mulher.
E ela passa dos limites também quando ela fala com o Patrick lá atrás, quando ele é novo. Também ela joga as coisas na cara dele. Então, assim, ela fica um pouco mais agressiva, porque ela é muito dura com a valorização do tênis na vida dela. Então, não é uma conduta muito interessante, mas faz sentido dentro do contexto onde ela vem. É como se todo mundo tivesse que ter o mesmo empenho que ela, a mesma dedicação que ela, a mesma paixão que ela. Porque senão não tá certo. E aí acaba que ela até fala isso nessa situação com o Patrick lá atrás, né? Quando eles ainda eram... Quando eles estavam namorados. Ele pergunta pra ela, mas por que você precisa começar a se preparar agora e tal? Sei lá, por que eu preciso ir tão bem assim? Aí ela fala, porque agora que a gente tá namorando, você não pode ir mal. Sim. A imagem dos dois tá atrelada agora, né? Então, se ele vai mal, ela vai mal. E ele acabou de voltar de viagem, né? Ela tá um tempo sem ver o namorado. Eles estão tendo ali um momento íntimo. E ela tá o tempo inteiro falando de tênis, né? O que, obviamente, é inadequado, né? Até uma hora que ele se irrita e briga com ela. Exatamente. E aí ela, enfim, depois disso ela sofre uma lesão no joelho e ela não consegue voltar a jogar. Depois disso mesmo, depois dessa cena, exatamente. E o que nos leva a crer que toda aquela coisa dela de que eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, não é verdade. Porque ela ficou abalada com a briga deles dois e por isso ela sofre o acidente. E não é verdade, porque na vida real não é verdade. A gente se abala, claro, né? Então, ela construiu uma carapaça pra ela, pra se proteger. Ela fala em algum momento que ela foi alvo de racismo, né? Quando ela tá lá, quando eles têm 18 anos, conversando sobre isso. Então, ela cria uma armadura pra se proteger, porque é um ambiente muito nocivo a ela. Sim. Mas que ela precisa, que é o tênis. E aí, nessa briga, fica muito claro que não dá pra ela se proteger o tempo inteiro. E aí ela se descompensa, vai jogar com muita raiva, e aí bota muita intensidade e se machuca. E então ela acaba ficando frustrada. Dá a entender ao longo do filme que ela fica frustrada o resto da vida. Ela não consegue aceitar, ela não consegue superar isso. E ela acaba sendo muito dura também com o Art depois que eles começam... Que ela vira treinadora e esposa dele. Porque é como se ela estivesse vivendo através dele a vida no tênis. Sim. Ela não pode jogar, mas ela tá ali através dele se realizando de alguma forma. E a partir do momento que ele começa a falar que ele tá cansado, que ele quer se aposentar, que ele quer dar atenção pra família, enfim, ela se ressente muito com isso, né? E aí é aí que entra a minha confusão. Eu não consigo entender muito bem o que passa na cabeça dela e o que ela sente ali, não fica muito claro pra mim, pelo menos. Eu não sei se ela se ressente justamente porque ela quer continuar vivendo através dele, se é porque ela só admira ele enquanto jogador profissional de tênis, ela não o admira enquanto homem, isso, né? Pois é. Mas acho que nem ela sabe direito, ela tá muito confusa também, então, enfim. E aí ela começa a ter comportamentos que não são muito legais, né? Me deu a entender ali que, tipo assim, o Art fala pra ela, eu te amo, e ela fala, eu sei. Ela começa a se afastar mesmo, ela começa a se fechar de novo, se é que um dia ela se abriu, que isso não... Ao mesmo tempo que, quando ele diz que vai se aposentar, ela acaba falando que não vai conseguir continuar com ele, mas deita na cama com ele e ficam os dois ali naquela cena que é meio quase uma cena de sexo, mas acaba virando um acolhimento? Um acolhimento, acho que uma tristeza dos dois. Acho que eles se dão conta do sofrimento dos dois ali, né? E aí o Art pede pra ela dormir com ele quietinho. E aí ela vai falar com o Patrick pro Patrick deixar o Art ganhar. Que é um outro ponto de confusão. Será que ela queria que o Art ganhasse pra que ela não terminasse o casamento dela? Porque ela sabia que ele desistir do torneio, ou ele perder o torneio, seria algo muito pesado pra ela lidar. Então ela reconheceu os limites dela naquela relação e tentou fazer alguma coisa para resolver esse problema. Não sabemos. Por quê? Porque não tem continuação, viu? Porque ele termina antes dessa solução acontecer. O final do filme fica em aberto. Você interpreta o que você quiser. Eles se abraçam, ela fica
irritada, mas ao mesmo tempo torcendo. E você não sabe, eles vão ficar juntos os três? Eles se amam todos? Eles vão fazer as pazes? Eles vão se cair na porrada? Agora, o que vai acontecer? Só você sabe. E assim, esse final é o que me incomoda. Por isso que eu falei que os últimos 10 minutos de filme me incomodam. Porque a partir do momento em que ela vai até o Patrick, pede pra ele perder, e aí ela tá muito certa de que ela tá salvando a relação dela, mas ele fala um monte de besteira pra ela, né? Ele é agressivo com ela nessa cena. E ela pede pra ir embora do carro, aí de repente ela volta e eles têm, né, uma relação amorosa, e uma relação sexual, no caso. E ali, me parece que o filme conduz o telespectador a achar que a culpa é dela. Ah, sim. Porque aí entra a cena final lá, em que eles estão duelando, e aí vem então a cena dela pedindo pra ele perder, aí o Patrick olha pra ela, meio que dá a entender de que vai perder mesmo, e aí ele sinaliza pro Art que eles transaram, né, quando ele pega lá a raquete, que foi quando o Art perguntou lá atrás, e aí o Art dá conta disso, aí eles ficam ainda mais agressivos ali, né? Mas ao mesmo tempo, os dois desistem, um desiste do saco, o outro desiste de pegar na bola, eles se xingam, eles sofrem perda de pontos, e aí no final, a última cena são o que a Raquel falou, eles dois se abraçando. Então parece... E rindo. Tipo... Então pra mim... Eles se uniram com raiva dela. Exato. Isso. E parece que a culpa é dela. Que ela fez eles se separarem. Só que desde o começo, quando ela percebe, lá com 18 anos, que os dois estão interessados nela, ela diz, eu não quero separar vocês dois. E ela não separa eles. É uma escolha do Art parar de falar com o Patrick quando ela se machuca. É uma escolha dele. E do Patrick não procurar o Art. Exatamente. Quando ela pede pro Patrick sair da sala do médico porque ela está nervosa, porque ela brigou com o Patrick, é o Art que resolve gritar com ele. Ela não pediu isso pra ele. Então, eu acho que o final do filme é tendencioso para as pessoas acharem que, enfim, a amizade venceu. Eles descobriram quem ela é e a culpa foi dela de tudo isso. E não foi. Eles fizeram escolhas ali, né? O Art escolheu roubar a namorada do amigo, né? E o Patrick também escolheu nunca mais voltar a lidar com essas pessoas. Então, ao mesmo tempo que ele procurou qual é o nome dela? Tasha. Ao mesmo tempo que ele foi atrás dela, né? Quando eles têm ali um envolvimento amoroso em Atlanta. Sim. E ele vai de novo atrás dela pedir pra ela ser treinadora. Então, assim, por que ele se aproximou dela e não tentou uma abordagem de aproximação? Porque aquela cena da sauna, aquilo não é abordagem de aproximação. É intimidação. Aquilo ali não conta, né? Então, assim, por que ele não foi atrás do amigo dele? Então, assim, isso me irritou. Dar a entender que a culpa era dela. Sim. Não gostei. Não, também não. Porque porque é aquilo que a gente fala, que tem gente que não acredita, mas é aquela ideia de que a culpa é sempre da mulher. Porque ela traiu os dois. Não, assim, tá, tudo bem, ela traiu o Art quando ela foi lá e transou com o Patrick naquele dia. Sim. Aliás, 2 vezes, né, eu acho. Mas o Art sabia, né? Porque de Atlanta ele viu. Sabia. Mas ele não questiona. Pois é. Por que ele não questiona? Então, tem várias camadas aí nesse relacionamento dos três que é muito complexo. Sim. O filme mostra essa complexidade e cabe aos telespectadores interpretar algumas coisas. A gente até tava conversando antes de começar que a própria relação do Art com o Patrick fica um pouco em questão se é só realmente uma relação de amizade ou se tem algum interesse ali romântico, pelo menos da parte do Patrick. Sim. Porque depois que, na época lá com 18 anos, eles todos ficam ao mesmo tempo. E eles se beijam os dois. E ficam os dois se beijando ali. Ficam os dois se beijando pra sempre. Amarradões. Até ela dar um oi, tudo bom? Tô aqui ainda, tô indo pra deixar vocês sozinhos. E na época eles ficam, não, que não sei o que, nada a ver, blá blá blá. Só que quando ali eles estão adultos já, né, e tudo, o Patrick tá vendo tipo um Tinder. E aparece tanto homem quanto mulher no Tinder dele. E tem umas horas que ele lança uns olhares pro Art, que tem umas coisas assim, umas cenas, na própria sauna, né? Sim. Que ele chega perto. Ele chega pelado, também, enfim.
E aí dá... Aliás, desnecessário, um monte de homem pelado monte de homem à pelado toa. o filme todo. O menor sentido aquela cena do vestiário. Que ele acabou de derrotar o cara e ele tá mexendo no celular, que é essa, que ele tá vendo no Sim. Tinder. Tem um monte de homem pelado. Pra quê? Tem um monte de homem pelado. A menor necessidade. E não costuma ter, né? Então fica tipo, nossa, Não, nada, não tem, assim. mas assim, não tem motivo. Não tem. Aquela cena não precisava existir. A não ser que seja pra marcar isso, talvez, sabe? Essa coisa do... Não entendo. Por que ele não tá demonstrando interesse em nenhum homem não ali? sei Ele também. só tá olhando o celular. Ele podia olhar o celular em qualquer lugar. Dentro do carro, inclusive. Sim. Enfim, fiquei no questionamento. Será que ele também não tinha um interesse amoroso, na verdade, pelos dois? Será que ele não se apaixonou pelos dois? Tanto Sim. pelo amigo como por ela? É uma possibilidade. E... E aí a parte chata, porque o filme não fala. talvez se tivesse sido esse o fechamento, descobriram que todos se amam entre si, Beleza. eu não fosse ficar tão chateada. Talvez fosse até ser legal. Uau, nossa, que final diferente de tudo que a gente já assistiu. Uhum. Mas não sei se é isso que vai acontecer. Não parece. Então foi isso. O filme era muito legal até os 10 minutos finais. Que todas essas cenas aí acontecem e é bem irritante. Então, você teve a mesma interpretação que a gente, né? Tanto da parte do filme tender a culpar a personagem da Zendaya e ao mesmo tempo que talvez estivesse rolando um clima entre todo mundo ali, que todos eles se amam e não souberam lidar com essa situação. Se amam romanticamente, né? Inclusive, antes da gente terminar, eu acho importante frisar isso. A gente tá falando aqui de amor. Eu não tô falando de sexo, de... Oh, meu Deus, todos queriam só prazer. Eu acho realmente que era amor entre os três. Depois de um certo ponto. Eu não sei do Art. Porque o Art tem uma coisa meio... Querer ser o cara legal, não se impor. Não sei se ele amava o Patrick. Amava romanticamente. Eu acho que como amigo, sim. Mas não sei se da parte do Art tem um interesse amoroso. Não, sim, ok. Mas do Patrick eu acho que rola. E da personagem da Zendaya, eu acho que ela, desde o começo, ela encontra neles dois essa fonte de amor. De pessoas diferentes que que dão a ela coisas diferentes, mas eu realmente acho que tem ali. Eu não acho que ela tá... Embora o Patrick diga que ela odeia o Art, eu não acho que ela odeia o Art. Também. Não acho que isso aparece. Eu acho que ela só fica dividida. Exato. Mas eu acho que ela ama os dois, cada um do seu jeito. Sim. E os dois amam ela. E entre eles dois eu não sei dizer, mas achei que tinha alguma coisa também. Sim. É Concorda? Se tu concordar, já sabe. Deixa aqui um comentário pra gente. Se você conhece alguém que gosta desse filme, compartilhe o filme com essa pessoa, pra ela também colocar a visão dela aqui. Às vezes as pessoas trazem percepções diferentes dos filmes em comentário. É muito legal, a gente gosta também de ouvir e de poder repensar algumas coisas, porque a gente muitas vezes vai com um viés muito específico, né, de tentar desmentir coisas que são autocríticas e acaba perdendo coisinhas, detalhezinhos, e aí vocês podem trazer pra gente, tá bom? Até sábado que vem. Até!